Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 35. Eu sou Rafael Arinelli. E se o ET tivesse pedido pra mim o telefone, eu ia falar, você vai ligar pra quem, mano? Aqui é o Henrique Risato e eu nunca mais entrei no mar depois que eu assisti Tubarão. Nunca mais. No more. Se você tivesse assistido Raya... Aí eu não ia querer trabalhar de biólogo que nem aquele cara, que a raia matou ele, não a raia da piscina. Nem a Cláudia Raya, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Cury e eu sei fazer o quadradinho de 8. É 64, foi na calculadora. Eu não entendi essa, cara, foi muito rápido. O quadrado de 64 é 8. O quadrado de 8 é 64. 8 ao quadrado é 64. Pra entender essa piada tem que saber o que é quadradinho de 8, certo? Tá, o que é um quadradinho de 8? Eu não vou perder meu tempo explicando coisa de cultura popular que vocês deveriam saber. Então vocês procurem no YouTube o que é quadradinho de 8. Pô, essa foi a piada mais intelectualizada que você usou até hoje aqui. Você não vai pensar isso quando você descobrir o que é o quadradinho de 8. Pelo amor de Deus. E hoje no podcast, o nosso convidado especial, ele que é nosso praticamente biógrafo. Se a gente pode chamar assim, ele sempre participa de podcasts que a gente vai falar de diretores, de filmes particulares, assim, filmes mais específicos, marcantes. E ele tá aqui hoje. Quem que tá aqui com a gente, Dani? Faça as honras. Matheus Zimbres, com vocês. Saudações, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o maior pipoqueiro do cinema. Que é exatamente quem? É o Steven Spielberg. Exatamente! Hoje no podcast nós vamos falar sobre Steven Spielberg. Ele que marcou época e o Dani gosta tanto, né, Dani? Adoro, tô super animado pra fazer podcast. Nossa senhora! Não tem nenhuma piada do Steven Spielberg, Dani? Sei que sempre tem uma piada na cartola. Vou pensar, depois eu falo. Vamos então esperar, né? Quem sabe ao decorrer do podcast aparece alguma coisa. Então vamos começar o podcast Cinemação número 35. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Sabe o que o Steven Spielberg foi fazer na igreja? Nossa, não demorou pra você pensar na piada do Steven Spielberg. Eu imagino que ele tenha ido rezar. Não, ele não foi fazer nada porque ele é judeu. Ah, tipo, essa é a piada. Você que pediu, hein? Acho que é melhor ficar quieto. Dani, vamos ver se a gente consegue melhorar a qualidade. Até o final do podcast eu vou contar, assim, a melhor piada do Steven Spielberg. Ou a melhor piada, ponto. Não, mas o challenge accepted é de piada de Steven Spielberg. Não pode fugir ao tema aí. Tem que manter agora o desafio proposto. Exatamente. Bom, antes da gente falar aí os comentários que chegaram pra gente ao decorrer da semana aí, muita coisa legal chegou, a gente tem várias novidades. Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a participação do Henrique no Cinecast. Henrique, conta um pouco pra gente quem é o Cinecast, o que você foi fazer lá, conta um pouco assim dessa sua participação. Bom, participação essa que eu fiquei muito contente, muito honrado. O Cinecast é a parte de podcast do site oscinéfilos.com.br, um site muito legal, vale a pena ser acompanhado também. Na verdade, o Cinemação recebeu um convite. Aí queriam ou Luke Skywalker ou Darth Vader. Mandaram Jar Jar Binks do Cinemação participar com a galera do Cinecast. Fui eu, né? Aí junto com os grandes Bruno Gunter, Bruno Costa e Harold Striker, ou o Android, a gente gravou um podcast bem bacana sobre o filme Cães de Aluguel. A gente até comentou no nosso podcast sobre esse filme quando a gente falou sobre o Quentin Tarantino. E no Cinecast deles foi específico do filme. Foi muito legal e muito em breve a gente vai ter o retorno
dos 3 aqui fazendo participações especiais. Então acompanha a gente. Boa, realmente, a gente tá aí planejando convites para eles, já fizemos convites, quem sabe aí nos próximos algum deles não aparece aqui para nos honrar com todo o seu conhecimento. É 1 hora, quase 2 horas de podcast destrinchando o filme inteiro, né, Henrique? Isso mesmo. Plano, cena por cena, plano de filmagem, até sobre os produtores, pessoal de efeitos especiais, pessoal de maquiagem, foi bem completo mesmo. Legal, e outro recado que a gente tem pra dar é sobre um novo autor, Dani. Quem que é esse novo autor? Chegou no Cinemação agora? Vai fazer fama agora, não? Espero que sim, é o Antônio Dias. Ele, enfim, estava sempre participando do Cinemação, escreveu pro Eu Cinéfilo, escreveu super bem, e a gente resolveu chamar o Antônio Dias para fazer parte da nossa equipe, já que ele estava bastante integrado, eu já conheço ele já faz algum tempo, então foi bem legal, a gente fez o convite, ele aceitou, e vamos ver o que ele tem para contar pra gente, pra mostrar pra gente. Ele gosta bastante de quadrinhos, então acho que ele vai trazer bastante coisa interessante aí. Mais um motivo então para você acompanhar o Cinemação. E o último recadinho que a gente tem que dar é sobre o concurso que o Cinemação tá fazendo, né? A promoção que o Cinemação tá fazendo do Blu-ray do TED. Como que faz para participar da promoção? Basta entrar no Facebook do Cinemação, tem lá uma foto do TED escrito promoção, né, compartilhe. Você entra lá, tem um link pro Sorteio.me, que é um aplicativo do Facebook. Basta clicar nesse link e aceitar esse aplicativo, você vai estar participando automaticamente. Não precisa compartilhar de nada. Se quiser, é muito melhor que você compartilhe com seus amigos, curta a página do Cinemação, mas basta entrar lá e clicar no link. E é legal também dizer que se você entrou agora no Facebook do Cinemação e você não viu foto nenhuma sobre a promoção, é mais fácil ainda, porque a gente tem um menuzinho do Facebook, onde tem lá as fotos, curtidas, o Twitter, e ali tem um botão chamado promoção. É mais fácil então do que procurar a foto. Você clica ali em promoção, ele já vai abrir a promoção que está rolando, e aí é só você clicar em quero participar e você vai estar concorrendo a um Blu-ray do filme TED. Vale a pena concorrer, Henrique? Claro que vale, principalmente se você for miserável que nem eu e não vá comprar o DVD. Exatamente, se você for um pão duro, se você não quer gastar dinheiro com o filme, você pode ir lá e fazer isso. Então tá lançada a promoção, vai até agora sexta-feira. Sexta-feira a gente tem o sorteio. Deixando claro que é só uma zoeira, porque a gente que trabalha no Cinemação não está participando. É pra vocês, nossos fãs, pessoal que curte, a promoção é pra vocês. Isso mesmo. E é do Blu-ray, não é do DVD, então é melhor ainda. Não pode perder. E aí, repercussão? Tem algumas coisas legais aí pra gente falar, né? Algumas repercussões bacanas. Acho que a gente pode começar com o Henrique, já que no último podcast ele não estava aqui, trabalhou pouco durante a semana, vai ter que começar a trabalhar agora. Na verdade, é a segunda vez que eu faço reclamação. Agora o que aconteceu? No podcast 34... falaram, Henrique, lava a louça aí rapidão, a gente te espera. Cheguei pra gravar, e aí já tava gravado. Aí, tava fazendo cocô. Não, eu tava lavando a louça. E vocês gravaram sem mim. Isso é muita sacanagem. O Cinemação é uma família, né? Viu só, senhor Rafael Arenelli? Você é um fanfarrão. Bom, quem escreveu esse comentário é o Antônio Dias. Se você prestou atenção nos últimos 5 minutos, você sabe que o Antônio Dias é o Xaxim, que é o novo colunista do site. O que ele comentou sobre o filme Thor 2, O Mundo Sombrio? É o post que a gente colocou que tinha saído o primeiro trailer do filme. Ele escreveu assim: Natalie Portman, essa mulher é linda e inteligente. É claro, tem um defeito, mas no geral, ela é sensacional. Aliás, vou mostrar Asgard, o reino de Thor, que é uma espécie de outra dimensão. Excelente. É um lugar sempre descrito como muito bonito. Isso pode significar uma cenografia muito boa, além dos esperados efeitos especiais.
Muito bom. É legal, né? Com certeza. Eu fiquei curioso, assim, qual que é o defeito que ele vê na Natalie Portman, né? Tipo, qual que é o específico, assim, né? É, porque ele falou tem um defeito, então ela tem um dedinho do pé um pouco maior do que os outros. Ela quebrou o dedão que nem o Joe Jones, assim, né? Exatamente. Qual que é o defeito dela, Antônio Dias? Pelo amor de Deus. E você, Dani, o que você trouxe pra gente de bom? Então, eu tenho um comentário super legal da Silvana Pérez. Ela escreveu num post que saiu recentemente no Cinemação, que se chama Nova Lei da Meia Entrada causa polêmica, mas promete redução de preços. Primeiro eu vou ler o comentário dela. O comentário foi o seguinte: espero estar errada, mas duvido muito que isso diminua o preço das entradas. E infelizmente eu concordo com ela, eu também tô duvidando bastante. Pra quem não sabe, tá surgindo uma nova lei que vai fazer duas coisas. Ela vai estabelecer um piso de meias entradas, tanto em teatro, cinema, ou shows e tudo mais. E ela vai também unificar as carteirinhas, ou seja, a carteirinha vai ter que ser ou da Uni, ou da UBS, ou da Associação de Pós-Graduação. Então elas não vão poder ser qualquer carteirinha, elas vão ter que ter um padrão certinho. Então o que é que vai acontecer? Duas coisas. Primeiro, que ultimamente tem tido muita carteirinha falsificada, muita gente compra meia entrada com carteirinha falsificada. Vai ficar muito mais difícil falsificar, mas é claro que no Brasil a gente não pode dizer que vai ficar impossível, porque o povo dá um jeito de falsificar tudo, né? Mas outra coisa que também vai acontecer é que qualquer sala de cinema, teatro, vai poder vender só 40% dos ingressos de meia entrada. Então, se você é estudante, chegar lá em cima da hora para ver o filme e eles tiverem vendido os 40% da meia entrada que eles estabeleceram, significa que você vai ter que pagar inteira, entendeu? Você não vai poder pagar meia entrada. Eu imagino que sala de cinema, pelo menos, não vai estabelecer essa cota. Eles vão fazer meia entrada para todo mundo. E, consequentemente, não vai ter redução. Então, eu imagino que essa proposta de lei, no máximo, vai conseguir fazer com que reduzam a entrada do teatro, das peças de teatro ou de shows, que têm sido muito caras, né? A gente torce para que tenha alguma queda nos preços, mas, infelizmente, é muito difícil o pessoal falar assim, então agora eu vou lucrar mais, vamos abaixar o preço. Não, eles vão continuar cobrando a mesma coisa e vão acabar ganhando muito mais. Que é um pouco daquilo que a gente já tinha falado no podcast, quando a gente falou sobre a arte de ir ao cinema, né? Que a gente falou justamente sobre por que as pessoas estão deixando de ir, por que elas não, assim, porque elas não se sentem mais motivadas a ir. E uma das coisas que a gente falou foi justamente os preços exorbitantes que o cinema tem cobrado. Exatamente. E, enfim, se tiver algum outro tipo de incentivo, quem sabe eles não podem falar assim, olha, já que agora a gente vai ganhar mais, vamos cobrar um pouco mais barato. Então vamos torcer para que isso tenha alguma coisa positiva, né? Ô Zimbis, você que usufruta aí de meias entradas, já que tem praticamente aí 19 anos, né? No auge dos 19, você aí acha que legal essa iniciativa? Eu só acho curioso a questão do cinema estabelecer essa cota de 40%, sendo que quem que vai controlar esse número, né? É uma coisa que fica super vago aí pra você chegar na sala de cinema, você não sabe se você foi o primeiro, o segundo ou o terceiro a comprar, a não ser quando são cadeiras marcadas que você tem determinado acesso à quantidade de tickets vendidos. Do contrário, você também tá na mão do exibidor ali, você tem que saber ou não se ele vendeu 40% já, ou se ele tá vendendo o começo e tá jogando uma conversa mole pra cima da turma, né? Mas enfim, vamos ver se essa lei vai pra frente. Muito do que foi dito aqui já concordo. Acontece o seguinte, no Brasil é a lei do jeitinho brasileiro. Então muita gente usa uma carteirinha falsa, muita gente dá um jeito de engambelar todo mundo. Então, só tornando uma coisa que é um direito para muitos, uma lei e um dever, o cinema deve receber essa porcentagem, então só tornando uma lei é que realmente vai respeitar, porque antes qualquer um se beneficiava, agora é assim, a pessoa que vai fazer uma carteirinha falsa ou que vai tentar trapacear, ela vai pensar 1, 2, 3 vezes, porque ela está prejudicando um número muito maior. Talvez isso dê alguma consciência. Cara, eu vou contar uma passagem que eu tive recentemente
que foi o seguinte, eu tive um ex-cliente, não é mais meu cliente, então não vou nem citar nomes e tal, né? Se o cara escutar o podcast vai saber que eu tô falando dele. O cara veio pra mim, como eu sou uma agência de design, e ele veio pra mim e me falou o seguinte: Rafael, você faz crachá? Eu falei, faço, lógico que eu faço, eu só preciso que você me mande o seu número de funcionários, os nomes deles, os cargos, que a gente faz o layout do crachá e mandamos fazer. Aí ele pegou e falou assim, não, eu só vou precisar de um só, eu só preciso de um crachá, porque eu quero, na verdade, fazer uma carteirinha de estudante pra mim, porque eu quero pagar meia entrada em show e no cinema. Você acredita que o cara veio perguntar isso, cara? Eu acredito porque um cara uma vez contactou o meu pai, que atua nas áreas médicas, pra ele fazer aborto na amante dele, né? Ele engravidou a amante, não era mulher, era amante, e ele queria que o meu pai fizesse o aborto na amante. E o seu pai só pode fazer em 40% das amantes. Pois é, devia ter cota, né, pra aborto. Mas, não, mas e daí a gente até brincou, falou assim, na hora de fazer, ele não pensou, né, na gente. Bom, a última repercussão que a gente tem aqui, na verdade, é uma resposta que a gente pediu no último podcast, no podcast 34, sobre Disney. A gente tinha recebido um comentário do Cineação, que é uma página do Facebook que centraliza ali várias informações sobre dos blogs, de podcasts e tal, de cinema, e o cara mandou lá um comentário falando sobre parcerias de sucesso e tal, e daí a gente falou, pô, a gente queria saber de onde você veio, quem que é você, o que é o Cineação, né, que a gente não tinha entendido, e ele respondeu pra gente, ele falou que ele não faz parte de nenhum site e que ele apenas gosta de compartilhar postagem, foto de filme e tal, e que ele já assistiu. Ele gosta muito de podcast, lê matérias que ele curte em sites e tal, assim como o Cinemação, os Cinéfilos, onde o Henrique participou agora recentemente, e outras fanpages. Então ele faz isso, ele centraliza algumas informações e tenta compartilhar ali, o que é uma atitude legal, porque ajuda também a gente a conseguir mais pessoas, né, dentro da nossa área, né. Acho que foi uma atitude legal. Dani, para encerrar o nosso quadro Repercussão, piada de Spielberg. O Steven Spielberg entrou no cinema junto com o Kid Bengala. Que filme eles foram assistir? Não, essa eu vou deixar pro convidado responder. Eles foram assistir talvez um filme bem sacaninha, hein? Qual que seria, Daniel? Eles foram assistir Jumento de Guerra. A journalist asked me years ago a question I really couldn't answer. What do you do? Why do you do this? And I don't know where it came from, but I sort of turned to the journalist in a flip kind of way. I said, I dream for a living. Years later, I realized, well, that's exactly what I do. I dream for a living. This is what I've done all my life. This is what I wanted to do with my life. Pra quem não conhece o Steven Spielberg, ele é só um diretor de 66 anos que tem mais de 40 anos de carreira, mais ou menos uns 45 anos de carreira, e que nasceu em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Essa é a ficha básica. O cara tem 66 anos, tem 45 anos de carreira, já fez aí mais ou menos uns 80 e alguns tantos filmes, e ele é até que popularzinho, né, Dani? Ele é meio conhecido, acho que se você gosta de cinema, talvez você já tenha ouvido falar dele, né? Se você gosta de cinema, talvez tenha ouvido falar. Se não gosta, talvez tenha ouvido falar também. Talvez também. Se você não liga muito pra cinema, talvez você diga que ele é o melhor diretor do mundo, né? Ó, polêmica. Nossa, frase de efeito agora. A gente vai conversar sobre isso logo, hein? Porque vai ter muito fã de Spielberg que vai ficar irritado com o Daniel hoje. Tô sentindo agora, hein? O Daniel vai acumular haters. Bom,
Bom, o Steven Spielberg, ele ganhou sua primeira câmera quando ele tinha só 12 anos de idade. Ele era um daqueles típicos nerds que adorava pegar a câmera, começar a tentar materializar aquilo que ele imaginava. E aí, com 19 anos, ele iniciou um curso de cinema na Universidade da Califórnia, e lá ele foi aprendendo sobre cinema e tal, e acabou filmando um curta-metragem com 22 anos, que se chamava Amblin. É isso mesmo, Henrique? Isso mesmo. Ele não tem a menor ideia do que eu tô falando, mas ele concordou. E aí esse filme, ele acabou credenciando o Spielberg a começar a trabalhar na Universal Studio. E lá ele começou a trabalhar junto com alguns outros diretores e tal. E ele fez algumas séries, trabalhou como diretor de série americana e tal. E daí o que aconteceu? Durante esse trabalho que ele tinha nos seriados, ele percebeu que ele era um diretor muito limitado quando ele trabalhava para uma emissora só. Então ele ficava muito encurralado, olha só. Porque logo em seguida ele resolve tentar fazer sua carreira como diretor de cinema, e ele vai sim trabalhar em um filme que se chamava Encurralado, que é um filme de perseguição. Piadinha típica do Dani. Por quê? Porque ele se sentia encurralado. E ele fez o filme Encurralado. Encurralado. E aí ele pegava o ralador de queijo, passava na bunda das pessoas. Bom, ele fez o filme Encurralado. E que filme é esse Encurralado? Quem que vai falar um pouco sobre esse filme? Então, esse filme, o nome original dele é Duel. E a versão portuguesa de Portugal é Um Assassino pelas Costas. É um filme estadunidense de 1971. E do que se trata esse filme? Tem um personagem chamado David Mann. Ele tá fazendo uma viagem pela Califórnia, road trip, bem coisa de americano. Acontece o seguinte, aparece um caminhão do nada e começa a perseguir ele. Fazer aquelas... tentar tirar ele da estrada. Lembra muito um filme que usou essa ideia. Era, acho que Perseguição, o nome do filme. É um filme de mais ou menos uns 6, 7 anos. E tem mais ou menos essa ideia. O cara tá na estrada, de repente, aparece um caminhoneiro maluco e fica tentando matar ele, tirar ele da estrada. O que é interessante desse filme é que é um filme de suspense. Então o Steven Spielberg, ele inicia sua carreira no cinema com um filme de suspense, e ao decorrer do seu estudo dentro dessa universidade de cinema, ele resolve, ele percebe, assim, tanto que ele já deu várias entrevistas, que ele é muito admirador do trabalho do Hitchcock. E daí você acaba, nessa época, ele se forma como diretor, ele vai trabalhar como diretor, e aí você tem uma gana de diretores que saíram mais ou menos nessa época, como Coppola, o próprio Spielberg, George Lucas e tal, que tinham essa coisa de gostar do Alfred Hitchcock. E esse filme Encurralado, e mesmo Tubarão, que é o filme que o Spielberg acabou fazendo em 75, são filmes que mostram um pouco dessa veia, dessa linha Hitchcockiana que o Spielberg gostava, porque Encurralado é um filme que trabalha muito com o suspense sem mostrar a cena, a tensão, sem mostrar aquela cena própria, assim. Você não precisava mostrar os elementos da cena para criar a tensão. E o Tubarão, que foi o primeiro grande filme do Spielberg, né? Inclusive, a ideia inicial que o Spielberg tinha, ele sempre foi ele sempre quis muito fazer efeitos especiais, ele sempre gostou muito disso, né? E o que ele queria era mostrar um tubarão absurdo e tal. E o filme foi se desenvolvendo e ele não conseguia, né? Na época não tinha tecnologia para fazer um tubarão grande ou mostrar um tubarão, né? Então eles acabaram pegando só as cenas que eles tinham gravado sem tubarão nenhum e fizeram essa tensão. E aí foi criado o tema do tubarão.
E aí, enfim, eu acho muito interessante isso. Quer dizer, ele queria fazer efeitos especiais, não conseguiu e acabou fazendo um filme melhor do que se tivesse qualquer tipo de efeito especial, na minha opinião. Tanto é que no original o filme não chama assim Shark, né? Que seria o tubarão. O filme se chama Jaws, que são mandíbula, que significa mandíbulas em inglês. E é o que mais a gente vê nos ataques. Você vê, né, a bocarra do tubarão vindo e tal, é a maior tensão. Por conta disso que o Daniel acabou de falar, da limitação dos efeitos, e é aquele terror. Você não vê toda a criatura na maior parte do tempo, mas você vê o que mais assusta, que é a mandíbula do tubarão. Tanto que se você parar pra prestar atenção, hoje e na época também, você vê que é um boneco bem mal feito. Não digo mal feito, mas a mecânica do tubarão em si era uma coisa meio precária, né? Apesar dele ter um acabamento, uma tonalidade, a coloração era um acabamento bom, mas ele não... os movimentos do boneco eram limitados, então ele tem essa precariedade, assim. E justamente, então é uma coisa que você vê que não é um tubarão de verdade. E mesmo assim o filme cria uma tensão muito legal. Por quê? Por causa da trilha sonora e por causa do clima de tensão que o Spielberg conseguiu criar, né? E isso é muito escola Hitchcock, assim, é muito uma característica do Hitchcock. O Tubarão, ele foi um filme que, assim, firmou a parceria entre Spielberg e John Williams. Eles já tinham trabalhado juntos num filme que chama Louca Escapada, que é um filme entre Encurralado e Tubarão, e ali o Spielberg percebeu que precisava de um parceiro forte nessa parte de trilha, justamente para criar essa tensão nos filmes dele, né? E o Tubarão é um filme dos meus favoritos, sem a menor dúvida, e é um filme de 1975 e até hoje todo mundo lembra dele. Quem assistiu, provavelmente muita gente assistiu várias vezes esse filme. Tanto que você vai, sei lá, pra Praia Grande, pra Soarão, sei lá, você não tem medo de trombar um cocô, medo de micose, você tem medo de um tubarão. Então isso aí faz parte da cultura já, em qualquer lugar do mundo que você vá, você entra no mar, você pensa, opa, será que tem um tubarão? Então a força da obra que ele criou, né? Lá em 1975. Foi o que eu falei na introdução aqui, né? As pessoas começaram a ter medo. E engraçado é que se você pergunta pro Steven Spielberg hoje sobre o filme do Tubarão, ele diz até que ele se sente um pouco culpado por ele ter criado uma imagem tão perversa do tubarão, porque na verdade o filme do Tubarão, o personagem tubarão era tipo um super tubarão, né? Porque ele era um tubarão gigantesco, assim. Então ele perdeu, assim, ele criou uma imagem e as pessoas compraram muito essa imagem. E quando a gente fala em Tubarão também, vocês esqueçam que tem as continuações, tá? Fica só com o primeiro filme do Spielberg, porque é o que vale. Deleta o resto, que é só caça-níquel mesmo. Acho que é muito o que aconteceu com o filme Cujo, que todo mundo ficou com medo de Rottweiler, né? My father came over to me and said, I'm going to take you to see The Greatest Show on Earth. That was the first movie I ever saw, Cecil B. DeMille's The Greatest Show on Earth. I had never seen a motion picture before. Bom, e aí? Daí ele faz Tubarão, aí ele é lançado de verdade ao estrelato, as pessoas ficam assim, acham ele muito talentoso, jovem ainda, quer dizer, um futuro promissor pela frente, e ele vem com uma ideia que ele tinha na cabeça, que enquanto ele fazia Tubarão, ele já estava lá escrevendo, fazendo o roteiro do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Inclusive, uma curiosidade sobre esse filme é que na época eles não usavam muito esse termo contatos imediatos do terceiro grau, e o filme foi um filme que lançou esse termo assim sobre extraterrestre. E o Steven Spielberg era um cara que na época, enquanto ele já filmava Tubarão, porque Tubarão foi um filme dado para ele dirigir depois que tinham visto o filme que ele tinha feito de Encurralado. Aí chamaram ele para fazer Tubarão. Você tem aqui uma puta oportunidade de fazer um filme de sucesso e ser lançado ao estrelato. Ele conseguiu, depois de muita tensão, de todos esses problemas técnicos e tal, e o seu talento, e daí ele faz um filme de autoria própria, que é o Contatos Imediatos.
esse filme é muito bom, né? Então, para fazer um parêntese aí no que o Rafael disse, na carreira do Spielberg, diferente de outros diretores que já foram comentados aqui, ele é um cara que não desenvolve projetos próprios, tem esse do Contatos Imediatos, mas em via de regra aí, ele ou dirige ou produz histórias que são criadas, e ele, de maneira meio sábia e bem esperta, ele tem meio que o dom para escolher os projetos que ele vai se enfiar aí. Então, a partir daí vem uma lista de filmaços mesmo, sucessos, tanto de aceitação do público quanto de bilheteria, que renderam continuações. Então ele tem uma série de filmes que fizeram sucessos, mas diferente do Tarantino, por exemplo, não é uma obra 100% dele ali, que ele concebeu, ele botou a característica dele na história, no roteiro, no diálogo, e meteu a cara e fez. Ele basicamente, ele meio que pega projetos que já estão meio que definidos ali nos estúdios, prontos para serem executados, e ele é o cara que tira isso do papel e executa, muitas das vezes com uma certa qualidade bacana aí. Ele, na verdade, se for parar pra pensar, ele é um grande produtor, né? Ele é muito mais focado, acho que, na visão ampla, do sentido de que história vamos contar, que projeto vai ser realizado, do que um diretor muito preocupado com, ou muito intimista, ou muito preocupado com pequenos detalhes, embora ele consiga fazer cenas que entraram para a história do cinema. Ele fez coisas de uma qualidade de direção muito, muito boa, mas acho que, acima de tudo, ele é muito mais produtor que diretor, né? Inclusive, os grandes filmes que ele dirigiu, e muitos deles ele também produziu, formam uma lista bem grande de filmes interessantes. Só que a lista de filmes que ele só produziu e que foram dirigidos por ou demais diretores, são uma lista imensa também de filmes que fizeram sucesso na década de 80, 90 e estão fazendo sucesso atualmente. Então, ele, como produtor, ele tem um currículo bem extenso de filmes que marcaram a cultura pop, marcaram o cinema, e ele tem essa competência, né, de tirar o projeto do papel, de fazer essas parcerias com os diretores e executar esses filmes aí. A gente pode dizer que ele é tão bem sucedido como produtor quanto diretor, né? Porque do mesmo jeito que ele tem filmes que ele foi produtor e que não tiveram sucesso, ele também dirigiu alguns filmes que não foram bons, que é o caso do filme seguinte a Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que foi Uma Guerra Muito Louca, que foi um filme que ele queria dirigir, um filme de comédia, ele tinha essa vontade, aí ele já ingressou no gênero de guerra, tudo ao mesmo tempo, comédia, guerra e tal, e lançou esse filme em 79. É um filme que não caiu bem, não foi um filme bem aceito pela crítica, muito mal aceito. As pessoas não acharam que ele teve sucesso com esse filme, e ele perdeu um pouco de credibilidade com isso. O nome do filme completo até assim, 1941, Uma Guerra Muito Louca, que mostra o que teria acontecido se os japoneses tivessem dominado a Califórnia lá por causa do ataque de Pearl Harbor. E realmente, o filme é horrível. Pois é, e é uma tentativa dele de ingressar nesse gênero que acabou não dando certo, né? E como ele tinha essa vontade de ir atrás de novos projetos e tal, ele acabou encontrando com o George Lucas um dia, e ele falou assim pro George Lucas: puta, cara, queria muito dirigir um filme de 007, um personagem assim, uma aventura e tal. E daí ele e o George Lucas começaram ali a rabiscar o que viria a ser um dos grandes sucessos, um dos filmes mais bem sucedidos da história do cinema, que é Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, né? Esse filme é realmente um marco no cinema. Por ser uma grande aventura, né? Eu acho que, e por ter caído no gosto do público, e por ter se tornado uma marca, né, o Steven Spielberg é muito bom para fazer isso, eu acho. Mas eu não acho que, do ponto de vista cinematográfico, Indiana Jones seja algo fenomenal. É uma aventura para toda a família, que, claro, merece o sucesso que teve, mas não acho que seja algo esplendoroso por qualquer motivo, né? Então, Dani, mas pra você ter uma ideia, o filme é de 81.
E esse filme, pra você... Assim, ele ganhou Oscar de melhor efeito visual, melhor direção de arte, melhor montagem de som. Quer dizer, é um filme que teve sim uma característica inovadora e que pra época foi muito aclamado, né? E uma coisa legal também é que o Harrison Ford, ele tava em alta, porque em 1977 saiu Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança. Ele fazia lá o Han Solo, que era até um personagem por muitos mais querido do que o Luke Skywalker, né, interpretado pelo Mark Hamill. E o Indiana Jones é o Harrison Ford. Então o ator tava na alta, o diretor na alta, o produtor na alta. A visão que o Daniel colocou, eu concordo bastante, porque realmente é um filme muito legal, mas ele não tem nada que, pra você falar como... analisar ele como cinema, ele acrescenta coisa nova, ele acrescenta na parte visual e na produção em si, que é onde o Spielberg começou a se especializar. Ele produz os filmes impecáveis, tanto seja do figurino na fotografia até os efeitos visuais de pós-produção. Então aí, como no Contatos Imediatos, que ele tinha bastante apelo visual e de pós-produção de efeitos aí, o Caçadores da Arca, ele veio agregando essas técnicas que ele estava desenvolvendo, e a produção é impecável, os cenários, as locações, isso tudo é grandioso nos Caçadores da Arca Perdida, que encaixou com um ator bacana que era o Harrison Ford, e encaixou com uma história bacana de aventura e fechou um pacote ali que fez sucesso. Tanto que primeiro ele só ganhou Oscar técnico, né? Foram Oscars mais técnicos, não ganhou Oscar de melhor ator, de melhor filme e tal. E nem de melhor roteiro, nem de melhor diretor. Mesmo se tivesse ganhado, é claro que filme ruim dificilmente ganha Oscar, mas ganhar Oscar não necessariamente é significado de que o filme é muito maravilhoso, na minha opinião. Mas aí tem uma contradição que você tá falando. Porque você falou que o filme não é nenhum esplendor em termos técnicos e tal, né? Mas ele sim, é um filme que para um filme de 84, que tem vários efeitos e tal, ele é um filme marcante. Ele pode não ser um esplendor em termos de roteiro, mas em termos de direção de arte, fotografia e tal, é um filme que inovou. Claro, não, ele é importante. Eu não estou dizendo que ele não é importante, eu só estou dizendo que ele não é um filme que você vá fazer grandes análises ou, enfim, pensar com muita profundidade. Ele é uma aventura para a família, tipo Jumanji, por exemplo. Claro que acho que é melhor que Jumanji, mas assim, é uma aventura para toda a família. Não é uma coisa tão profunda quanto que o Steven Spielberg veio a fazer depois, como a Lista de Schindler, por exemplo. O que eu quis dizer é que ele não é uma coisa tão maravilhosa. Ele simplesmente é um filme que marcou época, o que, claro, tem as suas vantagens. Acho que é nessa pegada que eu acho que ele fez os principais filmes de sucesso dele. Por isso que eu disse no início do podcast que ele era o maior pipoqueiro, porque é muito filme pipoca, de você ir no cinema, se divertir. Eu adoro todos os Indiana Jones, gosto do personagem, gosto das histórias, das cenas de ação, enfim, gosto de tudo. Assim como outros filmes que ele fez ou produziu. Mas é isso que o Daniel falou, ele está interessado no entretenimento, ele não quer fazer você pensar. Acho que a pegada dessa fase de 80 e 90 dele é bem essa. Ele assume isso e faz bons filmes com isso. Eu sou grande fã de Indiana Jones porque, assim, pra mim ele é um personagem completamente inovador. Antes a gente não tinha um personagem de aventura que fosse assim tão humano. Você tinha assim o 007, que era quase um super-herói e tal, e de repente você chega com um personagem forte no cinema, que é humano, atrapalhado, professor, né? Um professor, ele é muito próximo do público, é um filme de família e tal, mas eu acho que esse que é o glamour dele, assim, né, que ele traz isso. E daí depois, nessa biografia que a gente tá fazendo dele, vem o grande filme aí que coroou praticamente a carreira do Steven Spielberg, que é... Que filme, Henrique? E.T. telefona pra casa. Essa frase eu não vou entender, cara. Nunca vou entender. Por quê? Vai telefonar pra quem, meu? Você imagina o ET catando o telefone, falando: Ô mãe, você me esqueceu aqui, pô.
Rafael, esse filme foi feito em 82. Não tinha e-mail. Ele tinha que telefonar. Eu fico pensando num planeta com um monte de ETzinho daquele tipo e telefone, né? My early movies were all about you. Soliciting you, making you my partners, thinking about you behind the camera, thinking what would turn you on, what would get you excited, what would make you laugh, what would make you scream. How could I create suspense out of whole cloth when that darn shark never worked? Bom, esse filme foi um filme que teve um orçamento aí de 10 milhões de dólares. É um filme gigantesco pra época. Foi um filme que ele teve assim lá no seu apêndice justamente essa parte do contatos imediatos, porque dizem que o Steven Spielberg ele pensou em ET mais profundamente quando ele estava filmando Contatos Imediatos, e ali ele percebeu que um daqueles ETs que invadem o planeta no Contatos Imediatos poderia ficar na Terra ou ser esquecido na Terra ou alguma coisa nesse sentido, e ele quis dar asas a essa ideia que ele teve. O filme, na verdade, ele é muito legal. Uma das características básicas dele é a inocência, e ele pega uma criatura, de certa forma, bizarra, e ela é a criatura mais fofa, entre aspas, com o dedo, do filme. Porque é um ser que tá completamente perdido no nosso mundo, com medo. E ele acaba fazendo um contato, uma amizade com o personagem, que é o Elliot. E eles têm uma conexão mental. E é legal porque tem a inocência também da criança, né? E uma característica engraçada no filme do Spielberg é que sempre tem... Geralmente as crianças têm os pais separados, né? Os pais divorciados. Mas você sabe por quê, né? Que ele sempre tem. Porque o Steven Spielberg, ele teve os pais separados, né? E ele sempre tentou abordar isso nos filmes. Tipo, tentar mostrar um pouco sobre a impotência das crianças e tal. Isso é uma característica dele, assim. Sobre esse filme também, uma coisa que eu posso falar é: se você não assistiu, assista, porque é bem legal. Como eles disseram, tem a questão da inocência, tem a aventura, tem cenas bem marcantes. Provavelmente, se você não assistiu o filme, você já deve ter visto pelo menos umas 2 ou 3 cenas desse filme por aí. Fora o fato de um alienígena falando que quer ligar pra casa. Tudo bem. E diferente do ET, do caso do Caçadores da Arca Perdida, é que é um filme que ele já não aposta num cara super conhecido, que não tem nenhum ator super famoso. Ele escala um elenco meio que sem grandes estrelas. O cara mais conhecido ali é o Peter Coyote, que na época lá nos Estados Unidos era conhecido, tinha um certo currículo ali, mas para um papel não tão impactante assim. E é um filme que ele fez, que ele já era um diretor conhecido, aí ele acabou de firmar o nome dele mesmo ali no topo, né? E com um filme com uma história bacana, sem grandes atores, uma produção decente novamente falando, né? Ele conseguiu estabelecer o nome dele de vez em Hollywood. E tem umas coisas bem legais no filme do ET, uns pequenos detalhes, plano detalhe sendo antecipado. Não, mas algumas coisinhas bem legais, né? Pelo que a gente falou da amizade do Steven Spielberg com o George Lucas, que tem aquela cena que eles estão no Halloween e até o ET sai com as crianças lá, porque aí tem um menininho vestido do Mestre Yoda, e tinha acabado de ser lançado o Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataca, que foi em 1980, 2 anos antes. Daí o George Lucas, em compensação, quando saiu o Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, tem lá na República, né, no Senado, na realidade, tem aqueles discos onde ficavam vários membros de vários planetas diferentes. E num deles dá pra ver 3 criaturas, tipo, da raça do ET mesmo, né? É bem legal. E outra coisa no filme, que isso é mais nerd cavernoso assim, o irmão mais velho do Elliot, a primeira vez que mostra ele com os amigos, eles estão jogando RPG, Dungeons and Dragons, que era o jogo de tabuleiro que originou o RPG de ficha também. Mas é só pros nerds, só. Muita gente entendeu. Dani, podemos dizer que
em ET, nós temos ali a atuação mais sensual e bem construída de Drew Barrymore. Eu acho muito legal isso, né? Você pensar nas carreiras dos atores desde o começo e tudo mais. Mas, o legal do ET é que ele virou o símbolo da produtora do Steven Spielberg, a Amblin, né? Ela tem o ETzinho, assim, passando é o símbolo da Amblin. E isso eu achei bem legal, ou seja, foi bem marcante mesmo. Ele fez o filme pela Amblin e aí acabou usando esse símbolo do ET que ficou tão marcado no cinema pro símbolo da produtora, né? Esse filme, é legal a gente dizer que ele foi tão marcante pro cinema que levou vários Oscars, foi indicado para outros tantos, né? E com certeza um dos que ele levou foi de melhor efeito especial. De novo, né? Como a gente falou, é um cara bem técnico. E depois do ET, ele gravou algumas coisas pra televisão, né? Entre coisas para televisão, ele gravou uma continuação do Indiana Jones e o Templo da Perdição, e depois ele fez um dos filmes mais fodas da carreira do Spielberg, um filme espetacular, que é o A Cor Púrpura. Eu acho que ele, enfim, acertou muito a mão no drama do A Cor Púrpura. É um filme bem denso, né? É uma grande saga de uma família baseado num livro. E pra mim é um dos melhores filmes do Steven Spielberg, assim. Ele aborda um monte de questão interessante, sim, pra época, né? Que ele se passa, que é do preconceito racial, relação de incesto, no caso que a filha é estuprada pelo pai. É um filme muito forte até, uma temática bem adulta, mas realmente tem uma participação da Whoopi Goldberg, que é a personagem principal daí adulta, né? Já é fantástico. Esse filme já é um filme muito mais construído na parte de história e de enredo e de personagem do que, por exemplo, outros filmes que o Steven Spielberg tinha feito anteriormente, que eram uma coisa bem mais técnica de efeitos especiais, produção, trilha sonora, né? Exatamente, tanto que, enfim, ele é um grande filme de época, né, e tal, e ele consegue arrancar atuações muito legais, assim. A Whoopi Goldberg tá excelente, a Oprah Winfrey, né, que participa do filme, ela tá super bem caracterizada. Se até, enfim, quem conhece ela só de agora nem reconhece a Oprah Winfrey no filme do Spielberg, enfim, é um drama, assim. Eu acho que é um dos melhores filmes do Spielberg. É interessante analisar como que o Spielberg pega toda a questão do problema racial nos Estados Unidos, e como ele de certa forma entende isso, né? Porque ele acaba virando um certo defensor, porque o Spielberg nada mais é do que um fruto de imigrantes judeus fugidos da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele sabe o que é preconceito racial, ele entende essa coisa de estar às margens da sociedade, e ele trata isso muito bem no A Cor Púrpura, como até uma preparação para a lista de Schindler, que vai vir uns 10 anos depois, e que ele na verdade faz tipo não sei, mostra tudo que ele sabe do que ele é. Ele bota tudo que ele tem dentro dele na lista de Schindler como diretor, por ser algo que signifique tanto pra ele, né? Porque a lista de Schindler nada mais é do que uma parte da história que tem tudo a ver com a família dele e com a imigração de onde ele veio pra até chegar aos Estados Unidos, né? Mas voltando um pouco na Cor Púrpura de 85, depois ele ainda faz Império do Sol, conclui a trilogia de Indiana Jones com Indiana Jones e a Última Cruzada. Só pra não fugir muito da cronologia ainda, só uma curiosidade aí sobre o Império do Sol, que é um dos primeiros filmes do Christian Bale, que depois foi se tornar famosíssimo aí com a trilogia do Batman, Cavaleiro das Trevas. É um filme bem legal também, é um filme do Spielberg que não é tão focado na grande produção, apesar de ser um filme super bem feito. É muito bom. Esse filme eu lembro que eu assisti ele, eu devia ter na época uns 16, 17 anos. E eu assisti de bobeira, não sei porque eu tava zapeando, deparei com ele na televisão, deixa eu ver isso aqui. E cara, soluçando no final do filme, assim, puta que pariu, né? Que filme é esse? Acho que eu nem sabia direito o filme, porque não tinha pegado direito no começo. E assisti, o filme cativou, e chegou no final, você escreveu, dirigido por Steven Spielberg. Então eu pensei, puta merda, esse cara é muito foda. Eu nem sabia que filme era, quando tinha sido feito, nada. Peguei de susto, assisti a um filme que explodiu minha cabeça. Muito bom, recomendo.
puderem assistir o Império do Sol, é bem bacana também. Pois é, e é um filme que ainda contava com o talento de John Malkovich, né? Que é também um excelente ator. Bom, e ele aí conclui em 89 a trilogia de Indiana Jones e a Última Cruzada. Daí ele faz Além da Eternidade e daí em 91 e 93 ele faz filmes que eu acho que daí também mostra um pouco da sua criatividade, que o primeiro deles é Hook, A Volta do Capitão Gancho, ele faz Jurassic Park e daí ele faz a Lista de Schindler, que é o que o Dani falou. When you have a dream, it doesn't often come at you screaming in your face, this is who you are, this is what you must be for the rest of your life. Sometimes a dream almost whispers. Lembrando que nesse período também, enquanto estavam acontecendo esses filmes, ele participou da produção, não participou, ele foi o produtor executivo da trilogia De Volta para o Futuro também, que nos meus filmes favoritos e que é indiscutível. A trilogia é impecável, excelente, tanto na direção do Robert Zemeckis, a produção do Spielberg, é fantástico. Quem também não acompanhou, é super recomendado que assista todos os 3 filmes. Pois é, cara, pra mim, De Volta pro Futuro é a melhor trilogia que eu já assisti, pra mim, assim, é a melhor. Não, Dani? É uma das melhores. Dani falou assim com um pouco de nojo, né? Você percebeu? Não, tem muita... A gente já tem até um post, já tem no Cinemação, sobre grandes trilogias. Agora, a que mais se conecta, concordo com o Rafael. Não existe outra a não ser o De Volta para o Futuro. Tem detalhezinho do primeiro filme que tem o mesmo detalhezinho no terceiro. Tudo se conecta, tudo. É um grande filme de 6 horas, na realidade. Fantástico, é fantástico. E aí ele faz Hulk, faz Jurassic Park e a Lista de Schindler. O que a gente pode falar desses filmes aí? Cara, eu acho muito interessante como eles são bem diferentes, né? Por mais que tanto o Hulk quanto o Jurassic Park sejam grandes aventuras, pipocas, né, assim, são filmes muito bons, de muita qualidade, mas também são filmes de temáticas diferentes, né, quer dizer, pegadas diferentes. O Jurassic Park já é bem ação, para quem curte enfim, uma sacudida, né? E enquanto que o Hulk é bem para toda a família, para criançada se divertir, tem o Robin Williams, né, e tal. Então eu acho que tem pegadas diferentes, mas são filmes igualmente muito bons. E a Lista de Schindler nem se fala. Antes de a gente falar da Lista de Schindler, só pra falar do Jurassic Park, eu acho que o Spielberg foi beber um pouquinho na fonte lá de quando ele fez o Tubarão. Ou se ele não tinha essa intenção, o efeito foi meio que parecido, porque em 92, quando foi lançado o Jurassic Park, dinossauro virou uma febre. Aquele filme ele atacou a cultura de massa de tal forma com que brinquedos eram fabricados com dinossauros, camisetas, e não só com a licença do Jurassic Park, foram criados animações para TV de dinossauro. Tinha uma série de produtos de cultura pop relacionados a dinossauro, porque caiu no gosto de tão competente a forma com que ele conseguiu fazer esse filme. Não só na produção do filme, mas a forma com que ele mostrou o dinossauro na tela é uma coisa que até hoje, sei lá, 21 anos depois, não ficou datado, porque você olha, é um dinossauro perfeito, você não tem o que falar. Diferente de outros filmes que você bate o olho, pô, isso aí é computação gráfica. No Jurassic Park não, ele lá em 92 ele conseguiu fazer um trabalho excelente. Enfim, vieram as continuações, mas o primeiro filme ele é excepcional. E assim como ele fez no Tubarão, ele criou um thriller que você ficava com medo dos dinossauros ali, você tinha um certo suspense, mas ele colocou o tempero ali da pipoca, da coisa do filme família, e atacou a cultura de massa. Então acho que o efeito foi meio que parecido. Por muitos anos, quando eu era criança, acho que até, sei lá, 6ª, 7ª, 8ª série, eu queria fazer arqueologia. Lembrava lá do Dr. Alan Grant, lá, que os arqueólogos, que era a fascinação, era realmente dinossauros, né? Mas, com certeza, eu acho que, como o Zimbris falou, acho que muita gente sabia até as raças, diferentes espécies de dinossauros de cor só por
pela influência que esse filme fez na molecada da década de 90. Tanto que a própria Amblin fez um negócio que marcou a minha infância, chamado Em Busca do Vale Encantado, que é uma série de filmes, desenhos de dinossauros, e quem que viveu a década de 80 e começo de 90 que não se lembra dos dinossauros naqueles chocolates Nestlé, né? Sem dúvida, Jurassic Park e Hulk foram dois filmes que marcaram muito, principalmente a gente que é da década de 80. Aí a gente chega na parte da lista de Schindler, que foi realmente um filme que o Spielberg, assim, como o Daniel falou, teve nesse filme toda a sua... A gente consegue ver ali traduzido quem é o Steven Spielberg, todo o talento que ele tem para construir filme, para contar a história, né? Esse que é o talento dele, ele é um contador de história. E a Lista de Schindler é sem dúvida um filme que retrata muito bem isso. Pois é, e tanto que o A Lista de Schindler é sobre uma história real, né, do Oscar Schindler, que existiu de verdade, que salvou mais de 1.200 judeus do Holocausto, né? E eu acho que o mais interessante da Lista de Schindler é o fato de que o Spielberg conseguiu, como eu já disse até, né, colocar tudo que ele tinha dentro dele no filme. E por isso eu acho que ele conseguiu criar uma tensão muito boa, fazer um trabalho excelente de direção, e por isso conseguiu tudo o que conseguiu de prêmios, de Oscars e tudo mais. E ali também tem um pouco daquela história dessa inspiração em Hitchcock, né, Dani? Tem alguns traços ali de tensão, de medo e tal, que a gente vê ali mesmo uma inspiração dele na própria história, né, da construção e tal. Eu acho que sim, e diferente do Tubarão, esse foi proposital, ou seja, desde o começo, com certeza o Spielberg já estava pensando nesse crescendo de tensão que ele cria, né, para os personagens, e com o Ralph Fiennes, que está excelente na Lista de Schindler, então ele consegue fazer toda criar tudo isso, e ainda com um tema que é importantíssimo, que é super, enfim, sempre vai ser importante porque retrata o pior momento da humanidade na história moderna, né? E com exceção da Cor Púrpura, que foi dito, esse é um filme que ele se baseia, diferente dos outros, não só na produção, na grandiosidade e nos detalhes, mas se baseia bastante na atuação. Então, os personagens e a atuação do elenco ali é fundamental para o sucesso aí da Lista de Schindler. O que não acontecia muito nos demais filmes, porque com aquela produção maluca, aquelas coisas grandiosas, então os atores não precisariam dar o melhor de si, porque a coisa fluía pela competência da produção. E daí depois desses filmes e tal, ele faz logo em seguida o Mundo Perdido, né, Jurassic Park, que seria o 2, né, que é a continuação, em 97, faz Amistade, que é um filme sobre escravos e tal. Então, na minha opinião, eu acho que a partir do Amistade, o Spielberg começa a ficar exageradamente americanista, né, assim, muito exagerado por parte por ser um americano, assim, essa coisa muito nacionalista ao extremo, e eu acho que ele começa a pesar a mão no melodrama, né? Esse ponto que o Daniel falou, até antecipando já alguns filmes que vão pontuar isso me incomoda hoje na filmografia dele. Os trabalhos mais recentes, dá pra ver que o cara é um tarado pelos Estados Unidos, então ele enaltece a coisa de forma que se você não é americano, você já incomoda, porque faz questão de, no momento mais dramático e a hora que dá aquela virada, sempre tem uma bandeira dos Estados Unidos ou uma figura histórica americana, ele tem isso. No começo da carreira nem tanto, praticamente não me chamou a atenção, mas dos filmes recentes, sempre que
a temática permite, ele coloca alguma coisa que enaltece a pátria dele, e é um direito dele, mas a mim fica uma coisa meio que começa a incomodar. E a gente vê isso totalmente traduzido agora em Lincoln, né, que foi o filme que concorreu a melhor filme em 2012, e isso é muito bem traduzido nisso. Agora, lógico, ele fez aí, como o Dani falou, talvez ele tenha começado a exagerar um pouco, mas aí a gente tem filmes depois como O Resgate do Soldado Ryan, Inteligência Artificial, Prenda-me se for capaz, O Terminal, Munique e tal, e tem nesse meio, assim, até Lincoln, onde a gente chegou, a gente tem alguns filmes bem interessantes, né, mesmo com esse exagero e tal. No meu caso, assim, o que eu gosto muito dele, dos últimos que ele fez, foi O Terminal, assim. Pra mim foi um dos filmes que eu mais gostei dos últimos que ele fez, só que já é um filme de 2004. Então, eu acho que desses filmes mais, vamos chamar assim, de mais recentes de Spielberg, ele acertou bem na mão, até por serem filmes políticos, ele poderia ter exagerado um pouco nessa enaltecimento dos Estados Unidos, mas no Terminal, no Munique e até mesmo no Prenda-me se for capaz, que não é tão político, mas é muito bom e muito bem feito e muito bem construído o filme, são filmes em que eu acho que o Spielberg acertou bem na mão. Aí tem alguns, como As Aventuras de Tintin, que ele dirigiu, e o Minority Report, por exemplo, que ele não foi perfeito, mas foi bom e não tem muito o que pensar desse sentido, porque são basicamente aventuras com pretensão totalmente de entretenimento. Agora, o AI, Inteligência Artificial, é um filme super pretensioso, que termina de uma forma muito esquisita e que tem um melodrama absurdo e que é praticamente um Pinóquio moderninho, entendeu? Então... o AI, eu confesso que eu não tive capacidade de assistir até o final. É um filme que eu já comecei a assistir algumas vezes, eu peguei ele, o bonde andando assim, mas é um filme que eu já não fazia questão de assistir. As poucas vezes que eu comecei a assistir, não me prendeu, essa coisa meio do melodrama, de querer meio que forçar a barra, e não sei se era o momento que eu já tava, que eu não tava muito comprando essas ideias, mas é um filme que também não me agrada. A journalist asked me years ago a question I really couldn't answer. What do you do? Why do you do this? And I don't know where it came from, but I sort of turned to the journalist in a flip kind of way. I said, I dream for a living. Years later, I realized, well, that's exactly what I do. I dream for a living. This is what I've done all my life. This is what I wanted to do with my life. Voltando um pouco, acho que O Resgate do Soldado Ryan é um filme excepcional também. Aí eu acho que ele acerta bem a mão. Ele tem uma produção impecável. Acho que ele retrata muito bem ali as cenas de batalha, enfim, de figurino a armamento. Ele consegue recriar uma atmosfera perfeita ali da Segunda Guerra, e ele tem atores fantásticos. Ele tem o Tom Hanks ali, toda a equipe dos soldados, até o Vin Diesel fica legal no Resgate do Soldado Ryan, a atuação bacana de todo mundo. É um filme de 98, eu acho que também quem não assistiu, acho que vale muito a pena assistir, porque é um filme, de certa forma, longo, mas ele tempera legal o drama do pessoal do soldado, ele tempera a cena de ação, ele tempera uma produção grandiosa. Você vê aqueles campos de batalhas, aquela coisa que você pensa, nossa, eu tô dentro da Segunda Guerra mesmo. Eu não concordo tanto. Eu acho que o Resgate do Soldado Ryan ele trata os alemães com uma certa de uma maneira muito muito ruim, assim. Ele forma uma caricatura, ele faz dos alemães uma coisa meio caricata, que eu acho, e outros motivos eu não acho que é um filme perfeito, assim, o Resgate do Soldado Ryan, mas de qualquer forma é válido, né? É assim, eu gosto também muito de O Resgate do Soldado Ryan. Gosto de Inteligência Artificial, não é também um filme que eu falo, nossa, que filme esplendoroso, eu merecia ganhar o prêmio Rafael Best Movie, mas é um filme que eu gosto, acho um filme legal, tem algumas coisas interessantes ali, filosóficas, que eu acho legal de pensar. E a gente depois tem outros filmes, como eu falei, o Terminal, que é de 2004, ele logo em seguida fez Munique, que também é um filme muito legal.
em 2005. Então, depois ele continua. Mas assim, Dani, você é um cara que não gosta muito dele, né? Então, os últimos filmes do Spielberg foram uma grande bosta. Tipo Cavalo de Guerra e Lincoln, eu acho que ele cagou nesses filmes. E aí ele pegou todo o melodrama que ele aprendeu a fazer, ele pegou todo esse nacionalismo exacerbado e transformou em duas coisas totalmente pretensiosas e totalmente exageradas, assim. O Cavalo de Guerra, sei lá, é um festival de clichê. No fim ele ainda copia E o Vento Levou e transforma numa baboseira, né? Mas você acha que hoje ele é um diretor que vive da fama que ele construiu com anos brilhantes de filme ou não? Eu acho que não, eu acho que ele é um diretor que ficou velho e desaprendeu, assim. Tem muita gente na carreira que faz isso, né? Vai ficando meio velho e começa a tá nem aí pras coisas. E eu acho que é um pouco disso, assim, claro. Eu tô exagerando um pouco, não tô xingando quem é velho de jeito nenhum. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Ele não sabe que ele tá fazendo um filme ruim, entendeu? Eu acho que ele acha que ele tá fazendo os filmes que são máximos. Tá meio esclerosado. Eu acho que, assim, hoje em dia ele é um produtor excelente e um diretor que já meio que erra na mão ali. Mas as produções dele acho que continuam bacanas. E assim, a coisa pretensiosa, você pode ver justamente pelo lado do produtor. Então, ao mesmo tempo que ele fez Transformers e Cowboys e Aliens, que é aquela coisa pretensiosa, um negócio que foram filmes meio questionáveis aí, só que em contrapartida ele produz um Bravura Indômita. Então ele tem essa coisa de que, o cara acerta na mão também. Então, Cavalo de Guerra e Lincoln, acho que é bobagem. Mas se você comparar com a produção recente dele, que são esses filmes, acho que você vê que tem coisa interessante, que ele é um cara que está produzindo, primeiro, em volume, que ele tem um cara que mete a mão em bastante coisa, tem bastante filme recente que tem a participação dele, e tem coisa de qualidade, principalmente quando ele produz. Mas eu acho que é completamente diferente a gente analisar o trabalho de diretor e de produtor, né, claro. Por isso que sim, que eu acho que essa força de produtor dele, ele adquiriu essa competência lá na década de 80 e ele vem, se não aprimorando, mas mantendo no topo. Enquanto na carreira dele de diretor, que é onde você vê a mão do cara que tá realmente fazendo e botando a ideia ali no filme, já tá bem irregular, vamos dizer. É isso que eu ia falar, porque às vezes o cara entra como produtor, e principalmente em Hollywood, e na verdade ele só deu uma grana ou assinou um documento, né? E a produtora dele que tá encarregada. Então muitas vezes, né? Mas claro, há de se valorizar que ele tem trabalhado, que ele tem uma influência muito forte no cinema, e isso acaba, obviamente, gerando um filme bom, porque se só gerasse filme ruim, aí tinha que matar. Né? Eu gosto bastante resumindo assim, né, concluindo aí o pensamento sobre Spielberg, eu gosto muito dele, mas do que ele representou. Realmente, quando eu penso nele, eu não penso nesses filmes novos, eu sempre penso no ET, eu penso no Indiana Jones, eu penso até mesmo no A Cor Púrpura, que foi um filme assim bem marcante pra mim, né, pelo menos eu achei, nossa, realmente é muito impressionante. E Contatos Imediatos de Terceiro Grau também é um filme que também acho que foi um dos primeiros que assisti e depois logo comecei a assistir o seriado do Arquivo X, sabe? Então ele marcou toda uma... E o Jurassic Park também pra mim é um dos meus filmes favoritos, assim. Tem uma frase que ele fala que eu acho interessante, que é um pouco disso que o Dani falou, assim, sobre ele estar antiquado e tal. Ele fala assim, muitos filmes que eu fiz provavelmente poderiam ter dado certo há 50 anos atrás, e é justamente por isso que eu tenho um monte de valores antiquados. Então ele responde um pouco sobre essa coisa do seu nacionalismo, um pouco até se ele tivesse de repente feito esses filmes que tem, por exemplo, o Cavalo de Guerra ou alguns outros que são tão clichês, se ele tivesse feito há muitos anos atrás, provavelmente o próprio povo teria aplaudido aquilo de uma outra maneira do que hoje. E eu acho que ele percebe isso também. And I've always said to my kids, the hardest thing to listen to, your instincts, your human personal intuition, always whispers, it never shouts. It's very hard to hear. So you have to, every day of your lives,
be ready to hear what whispers in your ear. It very rarely shouts. And if you can listen to the whisper, and if it tickles your heart, and it's something you think you want to do for the rest of your life, then that is going to be what you do for the rest of your life, and we will benefit from everything you do. Thank you very much. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Henrique, o que você achou finalmente da nova vinheta do Plano Detalhe? Muito boa, nossa, animadora. Você escutou realmente? É empolgante! Bom, vou acreditar que você escutou para eu não me magoar mais ainda com o seu desleixo com o podcast, pra gente continuar com essa parceria durante muito tempo, porque senão, cara, vai durar pouco. Você toma cuidado que eu soube que gostaram da minha participação no outro podcast, hein? Então, ó, é bom cultivar aqui o garoto. Tá, entendi. Bom, Plano Detalhe, quem é que vai começar? Vamos começar com as visitas? Acho justo. Você conhece, né, o quadro Plano Detalhe? É claro que eu conheço. Eu tô até... Vamos escutar a vinheta nova, peraí, lá. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Essa é a vinheta nova. Bom, meu plano detalhe fica pro filme E.T., ou E.T., de 1982. Esse filme, quando ele foi relançado em 2007, foi feita uma remasterização. Alguns detalhes foram digitalmente implementados, né? Algumas melhorias foram feitas. E uma das coisas que foi meio polêmica e gerou uma certa um certo buzz aí, de certa forma negativa, inclusive, pro Spielberg, foi o fato dele, em uma das cenas onde os garotos estão fugindo de bicicleta com o ET, onde existe um cerco policial, que os policiais estão ok, né? São policiais, estão naturalmente carregando suas armas. O Spielberg, nessa versão de 2007, onde ele fez a remasterização, ele trocou essas armas por walkie-talkies. Então, gerou uma certa insatisfação dos fãs, né? O porquê dele ter feito isso. Então, esse é o meu plano detalhe. Podia ter trocado as armas por ursinhos de pelúcia que você aperta o peito e faz... Os sabres de luz. Os sabres de luz, sei lá, né? Pô, walkie-talkie, um do lado do outro, porra. Ah, eles estavam brincando, né? Pô, você nunca fez isso quando você era criança, não? É porque talvez em 82 fosse bacana e descolado você carregar walkie-talkies, né? Exatamente. No mundo moderno seria Nextel, né? Tipo assim, o moleque está vindo com a bicicleta. Fique de olho. O moleque está voando com a bicicleta. Fique de olho. Exatamente. Pô, não tem muito sentido, mas tudo bem. Dani, esse é o plano detalhe. Cara, meu plano detalhe é uma iniciativa que eu fiquei sabendo que existe na cidade de Salto, no interior de São Paulo, e que eu achei bem legal. É o seguinte, em Salto tem uma faculdade, que é o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, e os alunos da Faculdade de Comunicação, Artes e Design, né, que é uma dos espaços desse centro universitário, eles organizam um evento, a maioria do curso de cinema, inclusive, eles organizam um evento chamado Insônia. Eu achei bem interessante. Me convidaram, infelizmente não tem como eu ir, porque eu tenho que acordar muito cedo no dia seguinte. Eu acho bom você explicar, Dani, que você trabalha como guarda noturno, né? Pois é, eu na verdade vou trabalhar nesse evento. Eles vão ver todo mundo participando, eu vou estar lá na frente, de braço cruzado, terno e gravata. Mas enfim, voltando aqui, gente. Eu achei muito interessante, chama Insônia, é um evento que eles fazem em que, na verdade, é o seguinte, eles assistem 3 filmes durante a madrugada. Entre um filme e outro eles discutem esses filmes e junto com isso tem comida, tem bebida, tem algumas bandas tocando, é como se fosse um grande sarau, né, assim, uma grande festa, e eles assistem esses filmes no telão, sempre com essas discussões. Então eu achei bem legal. Ele começa umas 9h30, 10 horas da noite, termina lá para as 8 da manhã, e nesse período todo mundo se diverte, vê filme, debate,
come hot dog e tal, eles não sei, ou qualquer outra coisa, mas é legal que é um evento bem interessante, eu achei, né? Eu acho legal a ideia de passar a madrugada vendo filmes e debatendo sobre eles e tudo mais. E daí eu resolvi falar um pouco sobre isso, porque quem tiver interesse pode se informar um pouco mais no site do CEUNSP ou entrar em contato com alguém de lá, ou se, claro, não puder ir, de repente fica uma ideia, quem é de longe, fica a ideia de fazer um evento desse tipo na sua região, na sua faculdade, na comunidade, no bairro, onde quer que seja. Muito bom, hein, Dani, esse daí. O meu plano detalhe é um plano detalhe do filme A Caça, que eu tive o prazer de assistir há pouco tempo atrás. É um filme dinamarquês e que tem um ator que é o Mads Mikkelsen, que é bem conhecido no 007 Cassino Royale. Ele foi justamente o vilão do filme. Eu não sei se vocês lembram do filme, mas era aquele cara que tinha um problema no olho, chorava sangue e tal. E ele fez o vilão e agora ele faz esse filme. Ele é um ator dinamarquês e ele fez esse filme dinamarquês e o meu plano de detalhe é justamente para a atuação dele, porque eu tô começando a criar uma teoria da minha própria cabeça pensante autoral que eu acho que atores que trabalham nos seus próprios países têm um pouco mais de liberdade criativa na hora de interpretar. Eu vi isso agora com o Mads Mikkelsen e vi também com a Marion Cotillard no filme Ferrugem e Osso, que ela tem também uma interpretação muito, muito, muito boa, e é um filme francês, ela é francesa, e assim, eu percebi, pra mim chamou muita atenção nesses dois filmes nacionais, da nacionalidade deles, né? Eu percebi isso, assim, essa leveza na interpretação. Dá pra colocar Rodrigo Santoro e Wagner Moura nessa lista também, né? Pois é. Vou escrever uma tese sobre isso, porque eu tô achando realmente que tem fundamento. Meu plano detalhe vai de encontro ao do nosso querido convidado Matheus Zimbres, o Ninja. Vou voltar a falar do Spielberg. Lembram do Spielberg? Tema desse podcast? Então, podcast longo. Vocês já devem estar esquecendo. Mas tem uma coisa muito legal que a gente tinha comentado, que os pais do Spielberg eram separados, lembra? Muito traumático, triste isso daí. E no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, no final do filme, os humanos lá, os alienígenas que aparecem, eles ficam usando uma forma de comunicação sonora através dos computadores. E isso daí, tipo, um link bem interessante é que são duas raças diferentes e o pai e a mãe do Spielberg são divorciados. E não tem não mantiveram um grande relacionamento, assim, de amizade. E acontece que o pai do Spielberg era formado e trabalhava na área de ciências da computação. Ou seja, isso nos primórdios mesmo da computação. E a mãe do Spielberg era música. Ou seja, é a união do computador com a música, é um sutil correlacionamento entre o pai e a mãe dele, que um era o computador e a outra a parte musical. E é isso, fique pensando nessas coisas aí. Tarantino's Mind, Spielberg's Mind. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 35. Dessa vez a gente contou com a presença de Matheus Zimbres, o Ninja. Zimbres, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. A gente conta aí com a sua compartilhamento no Facebook, tweetada se você tiver, com um sinal de fumaça para seus amigos e tal, você vai mostrar, né, o podcast para sua família e tal. Eu vou mandar cartinhas para todos os meus companheiros.
Queria agradecer novamente pelo convite. Quando surgir a oportunidade, estarei presente novamente. Obrigado. Show de bola, Dani! Muito obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado, Rafa, obrigado Henrique, obrigado Zimbres, obrigado você que tá ouvindo a gente, pela paciência por piadas sem graça, por mais que eu tenha me superado dessa vez com piadas engraçadas. E é isso, até o próximo. Henrique, você pode dar agora boa noite aí, boa tarde, bom dia e tal para todos os seus fãs do podcast Cinemação e fãs do podcast de outros sites de cinema. Você pode dar boa noite para todos os seus fãs, porque você é o mais famoso daqui agora. Então, beleza, já que você abriu a oportunidade. Obrigado, pessoal de Cinemação. Agradecer ao pessoal aí do Twitter, do Facebook, dos outros podcasts de cinema, dos podcasts de pornografia da República Tcheca, dos podcasts de cachorro e dos podcasts do Dragon Ball KYZ. O podcast Cinemação número 35 fica por aqui. A gente se vê na próxima.